Olá, muito bem-vindo. Nesta terceira semana, a gente vai aprender aí a trabalhar com o aplicativo Calc, né, que também faz parte aí da suíte de aplicativos LibreOffice, né, assim como o Writer, ele faz parte da mesma suíte de escritórios, certo? Então, o Calc é uma importante ferramenta, importante aplicativo para a criação de planilhas eletrônicas e gráficos, né? Então, mas a função primordial é criar planilhas eletrônicas, correto? Então, a gente está aqui na área de trabalho do Calc e você pode perceber que ele é constituído aqui por várias células, né? Então, cada retângulo aqui presente no Calc é chamado de célula, né? Então isso é uma célula. Por exemplo, eu estou aqui na célula D7, né? Porque ele está localizado na coluna D e na linha 7. Aqui na caixa de nome também mostra a localização da minha célula, né? E também ele também é constituído por colunas, né? Que as colunas estão no formato vertical e as colunas são representadas pelas letras do alfabeto, né? Está aqui representadas em formato maiúsculo. E também eu tenho as linhas, né? Cada linha é representada por um número, né? Por exemplo, se eu clicar aqui no número 10, vai ser selecionado toda a linha 10, né? Então, as linhas são representadas pelos numerais, né? Então, se eu tenho aqui vários dados digitados, por exemplo, né? 12, 30, 45, e eu posso preencher toda essa linha aqui de vários dados que eu quiser. Aí quando eu clico aqui no 10, todos os números serão selecionados, né? E assim como no Writer, qualquer formatação que eu for aplicar aí na minha planilha, eu preciso que esses dados estejam selecionados. Também posso selecionar usando o cursor, arrastando o mouse, né, onde eu quero. Vamos supor que quando eu quero selecionar apenas uma célula, é só dar um clique do mouse simples, né? Por exemplo, no 30 aqui, vou clicar aqui e o cursor do mouse transformou aqui nesse retângulo, né? No formato com uma borda, né? Então isso aqui é o cursor, né? Que selecionou apenas uma célula, né? Se eu quero selecionar somente esses numerais aqui, é só eu arrastar para frente e todos os meus numerais foram selecionados. Aí se eu lá na caixinha de nome aqui eu vou entender o que aconteceu aqui, né? O intervalo A10 até a E10 foi selecionado, né? Ou seja, o primeiro número encontra-se na coluna A e na linha 10. E até o final da coluna E da linha 10. Então esse é o intervalo, né? Então é importante você entender também esse conceito de localização, né? Porque na hora de construir planilhas e criar fórmulas matemáticas, você tem que entender esses conceitos importantes, que é a localização de cada dado digitado em minha planilha. Por exemplo, se eu clicar aqui no número 25, eu vou entender aqui que ele está localizado na coluna E e na linha 10. Por isso eu chamo a localização de E10, né? Então esse numeral 25 ele está localizado na célula, a localização dele está na célula E10. Por quê? Ele está localizado na coluna E na linha 10. É a mesma coisa aqui também, né? Eu posso pôr um valor em qualquer lugar da minha planilha, né? Por exemplo, aqui eu digitei o 100, né? Então o 100 está localizado na coluna O e na linha 27. Tá aqui, eu confirmo aqui na caixa de nome, né? É isso mesmo, O27. Então, eu posso clicar em qualquer célulazinha e digitar algum dado. Para isso é só dar um clique com o mouse, né, em qualquer lugar. Então, onde meu cursor está aqui com essa alça de preenchimento, né, com essa borda, quando eu clico, aqui o meu dado será digitado, né? Certo? Então, isso é importante vocês entenderem esses conceitos na hora de criar as planilhas eletrônicas de vocês. Outro recurso muito importante é o auto-preenchimento que o Excel possibilita para a gente, né? Por exemplo, se eu digitar aqui segunda-feira, né? O dia da primeira semana, né? O início da primeira semana. Beleza, né? Então eu cliquei aqui de segunda-feira. Quando eu posiciono aqui, dou um clique em cima, né? Aqui em cima do valor, né, do dado que eu digitei, aqui esse valor será mostrado aqui na barra de fórmulas, né, essa linha de entrada aqui, a barra de fórmulas ou linha de entrada, né.
Quando eu estou trabalhando com fórmulas, também será mostrado aqui, né? É conhecido como, aí nesse caso, como é texto, né? Não é fórmulas, né? Então é somente linha de entrada, né? Certo? Aí o que que eu faço? Eu clico em cima e quando eu clico em cima e passo o mouse aqui, nesse pontinho preto aqui que são conhecido como alça de preenchimento, né? Isso aqui é conhecido como alça de preenchimento para facilitar a digitação dos valores, né? Às vezes você vai digitar muitos dados, né? Então, às vezes não tem necessidade de você ficar digitando. O Excel, o Calc, ele preenche esses valores, né? Então, quando eu posiciono o cursor aqui, ele se transforma nessa seta, nessa cruz preta, né? Numa cruzinha preta. E aí você clica com o botão esquerdo em cima desse pontinho que é a alça de preenchimento e vai arrastando para baixo, né? Espera um minutinho, não deu certo aqui. Vamos colocar aqui minúsculo. Agora acho que vai dar certo. Então ele vai auto preencher pra gente, só um minutinho. Não tá dando certo, né? Só um minuto. Houve algum problema que eu não consegui, mas o correto seria auto preencher, segunda-feira, terça-feira, né? Então, mas o certo faz isso. Tem momentos que ele dá algumas falhas, né? Vamos tentar aqui só com a gente não colocar a feira pra gente entender, né? Não deu certo. Agora deu certo, ó. Deve ter dado algum problema. Então agora deu certo o que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Então auto preencheu, né? Então não precisou de eu ficar digitando, né, os valores, né? Então segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sábado. Depois você faz um teste aí e você vai dar certo, né? Então tem hora que às vezes tem um probleminha aqui, alguma configuração. Depois eu vou verificar o que pode ter ocorrido. Então é isso. Então agora então, às vezes, tem tabelas que você necessita colocar os dias da semana, né? Eu também posso colocar os numerais e sequenciais, né? Por exemplo, digitei um, às vezes não tem necessidade de eu ficar digitando 2, 3, né? Então, basta eu digitar o numeral um, ir lá na alça de preenchimento e arrastar para baixo, né? Então, eles serão preenchidos sequencialmente, né? Às vezes tem tabelas que você precisa. Vamos supor que você vai criar aí uma planilha de 100, com 100, às vezes seja necessário você colocar esses números sequenciais de 1 a 100. Então não há necessidade de você ficar digitando de um por um, não. Você vai perder muito tempo. É só você usar esse recurso, né, dessa alça de preenchimento, né? Depois que eu digitei aqui no 24, eu também posso continuar, né, ó, vai preencher até embaixo, né? E vai automaticamente preenchendo, né? Até o 100, por exemplo, só para você ver, é tão muito rápido, 131, né? Então é muito importante, né? Que às vezes tem momentos que você vai criar uma planilha, né? E às vezes necessitam colocar esses números sequenciais, ou os dias da semana, ou até mesmo os dias os meses do ano, né? Então o Excel ele tem esse recurso de auto preenchimento para facilitar a digitação dos nossos dados, né? Então isso é muito importante, né? É, Então é isso, né? A gente viu os conceitos iniciais aqui. Vou mostrar também agora, quando a gente quiser salvar a nossa planilha, é só a gente, como no Writer, a gente vai no menu aqui, arquivo, salvar, né? Ou então apertando os comandos do teclado Ctrl S e, aliás, como eu já tinha salvado a minha planilha, então não vai ter como, né? Então não vai ter como mostrar para vocês, né? Eu já tinha salvo ela anteriormente, mas se você só salvar a primeira vez, né, ele vai aparecer uma caixinha como essa aqui, né? Você põe o nome que você quiser, né? Então, planilha 1, eu coloquei o nome planilha 1, né, e salvei. Então aqui, então ele foi mostrado aqui na barra de fórmulas o nome que eu salvei o meu documento, certo? E o Excel também permite a gente salvar ele em outros formatos de arquivos, né? Arquivos que sejam tipos de arquivos que sejam compatíveis com outro editor, que possam ser abertos em outros editores de planilhas eletrônicas, né? Planilha eletrônica. Como o Excel também, ele também é uma opção similar ao Calc, né, que também cria planilhas eletrônicas, né? A vantagem do Calc em relação ao Excel é que o Excel é pago, né? Você para obtê-lo, para usar, você precisa pagar uma licença.
O Calc ele é gratuito, né? Você pode instalar no seu computador e não tem que pagar nada por isso, usar de forma gratuita. E ambos os aplicativos, eles praticamente têm a mesma função, né? Eles fazem planilhas eletrônicas, criam gráficos, né? Então é muito importante, né? Você utilizar o Calc e você vai estar usando de forma gratuita, não tem que pagar nada por isso. E tem essa vantagem então. Ambos são compatíveis, né? Se você criar um documento aqui no Calc, ele vai ser aberto normalmente lá no Excel, né? E aqui no formato, no tipo de arquivo, né, que será salvo, a gente tem uns tipos de arquivos aqui que a gente pode salvar. O padrão original do Calc é o .ods, né? Então, o .ods é o tipo de arquivo que será salvo por padrão no Calc, né? Todos os arquivos em formato .ods vocês conseguem abrir no Calc. Às vezes você está criando uma planilha aqui no Calc e deseja que elas sejam abertas, por exemplo, lá no Excel 2007 ou versão 2013, vocês podem estar mudando aqui o formato para que seja compatível, né? Às vezes também tem um Excel versão 2013, né? 2003, aliás, é uma versão mais antiga, né? Então você pode pôr nesse formato, né? Às vezes tem pessoas que ainda usam um Excel versão 2003, então a pessoa pode aí estar mudando os formatos, que é o tipo de documento que foi gerado quando você salvou, certo? Então é isso. Não vou mudar o formato, só estou mostrando para vocês que você também, assim como no Writer, você também tem essa possibilidade. E aí você sempre salva, né, do jeito que você deseja. E outra coisa, né, lá nos exercícios, nas atividades práticas que eu vou pedir na plataforma, geralmente eu peço que você deixe esse padrão original do Writer, que é o .ods, né, não mude esse formato, né, então deixa sempre esse formato, porque é um critério de avaliação, né, se você mudar esse formato, você poderá ser penalizado na nota, certo? Então sempre crie um arquivo, faça seus exercícios utilizando o aplicativo Calc, não com o Excel, né? Faça sempre as opções que serão solicitadas para você. Se caso, às vezes, em alguma atividade eu pedir para você mudar o formato, isso será especificado na atividade, mas faça sempre o que está pedido na atividade, correto? Então, quando você salva a sua planilha, aqui na barra de título será mostrado o nome que você salvou. Eu coloquei planilha 1, certo? E apareceu o tipo de arquivo que é o ODS. A gente temos também aqui a barrinha de menus, né, com várias funcionalidades, né, por exemplo, que a gente pode aplicar na nossa planilha, assim como lá no Writer, né. Temos aqui a barra de menus, né, com muitas ferramentas, não, na ortografia também, assim como lá no. Então, o Calc ele apresenta algumas funções semelhantes ao Writer, né. Às vezes muitas funções que a gente tem disponível lá no Writer a gente também tem aqui presente no Calc, né? Para a opção como por exemplo aqui, ó, verificação de ortografia e gramática, né? Para a gente verificar se a gente digitou algum dado errado, né? Alguma palavra em errado, para a gente fazer a correção. Então é muito importante isso, certo? E temos também a barra de ferramentas padrão, né? Às vezes muitas funcionalidades aqui foram inseridas para a gente poder acessar de forma mais rápida, mas também elas estão presentes aqui na barra de menus, correto? Então aqui é a barra de ferramentas padrão. E aqui embaixo a barra de formatação, né? Colocação de centralizar um texto, né? Alinhar à esquerda, assim como lá no Writer, colocar em negrito, itálico, mudar a fonte, por exemplo, aqui colocar um número em estilo porcentagem, estilo moeda. Então você vai analisando cada função também. Na apostila, né, da disciplina, é, eu tenho um exercício que eu peço para vocês fazerem aí, explicar cada função dessa aí. Vou colocar para que serve. É só você passar o mouse em cima de cada funcionalidade, né, e escrever para que serve cada botão, certo? Bom, então esta foi a primeira aula, né? Somente uma introdução aí no Calc, para vocês conhecerem um pouquinho aí das funcionalidades, entender os conceitos iniciais, os conceitos básicos, né? Então você entendeu o conceito de célula, de coluna, de linha, então isso é essencial, né? A localização de um dado, né? A opção de auto-preenchimento, como salvar um arquivo, né? E dentre outras coisas que eu falei aqui. Então esses são os conceitos iniciais para você criar uma planilha, correto? E na próxima aula eu já vou dar um exemplo então de uma planilha.
feita no Calc. Muito obrigado e até lá.